Então, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso IFBB Pro Portugal Talks, vamos chamar assim, esta Sim. rúbrica, não é? E temos connosco nada mais, nada menos do que. A Inês Neves, connosco, Bikini Pro. Fazem a categoria mais pequenina, assim para a introdução. Mas a categoria mais cheia na nossa federação enquanto Pro League. Sentes mais pressão? Não, é bom, é bom. Estamos num desporto competitivo, quanto mais atletas, mais eleva o nível e mais também obriga a elevar também os meus padrões, não é? É bom, é bom. Competição é bom. É um bom princípio, sem dúvida. E então, Inês, diz-me a mim e a todos nós, aos nossos amados seguidores, quem é a Inês? Ui, quem é a Inês? A Inês é uma rapariga normal, de 31 anos, que trabalha num banco, que tem a sua vida completamente normal. Sou mãe solteira de um cãozinho, tá? E tenho esta paixão. Comecei nisto do género, ok, ginásio, depois pensei, quero melhorar a minha barriga, quero não sei o quê. Tive um PT no ginásio, depois pensei, isto não está a resultar, deixa-me ver com a alimentação. Fui para um preparador online, mas tudo na base do muito chill, nunca pensei chegar a ir a competir, mas é uma paixão quando começas a compreender o que está por detrás, a compreender o teu corpo, a compreender que não há coisas imutáveis, que também acabei por deixar de procurar a perfeição, mulher perfeita, e procurar a minha melhor versão, e eu acho que isso é um bocadinho o estigma do culturismo, é que as pessoas não veem quase como, ok, eles têm alguma coisa, alguma insegurança, eles, atletas, têm alguma insegurança para levarem o corpo ao limite, mas porque é que eles têm de estar assim? Têm algum... ou foram gordinhos, ou passaram algum trauma, nada disso. Às vezes é simplesmente veres até onde tu podes ir e na tua pele. Ou seja, eu, por mais que eu faça, eu nunca vou ser uma top model, uma Sara Sampaio ou uma top bikini Laura Lee. Eu vou ser a top bikini dentro dos meus padrões, dentro de como eu nasci, a tentar buscar o melhor. E acho que isso é o que falta transmitir um bocadinho do culturismo para as pessoas também entenderem que isto não é uma pancada assim masoquista, nem nada covarde. Mas é bastante interessante isso que tu dizes, que é o não buscas a perfeição, apenas a tua melhor versão, porque naturalmente com as competições, eu não sei se vais estar de acordo, mas naturalmente com as competições nós buscamos sempre a perfeição. Falta-me isto, falta-me aquilo, então isso cria por vezes completamente o contrário, não é? E pode, de alguma forma, o culturismo pode levar-te para dois lados, se tu, depende da forma como o abordares. Se tu levares para um lado de, ok, eu tenho de atingir a perfeição, por exemplo, tens um padrão. O culturismo é feito de padrões e há uma avaliação subjetiva. São pessoas a avaliarem comparativamente às outras pessoas que estão a competir contigo. Nesse sentido, pode já alguma... Naquele dia, lá está, às vezes até tens um padrão e naquele dia é completamente fora do padrão e eles vão escolher o que mais se encaixa naquela line-up. Mas, nesse sentido, pode gerar-te alguma insegurança, tornar-te numa vertente mais de frustração, de fogo, nunca vou conseguir atingir aquele físico. Mas se levares para o outro lado do género, a cada competição, e às vezes é muito importante olhar também, não para quem está ao lado, mas para quem está atrás. A Inês de 2019, se visse agora o corpo que a Inês tem, e quando eu digo o corpo, engloba tudo, o físico, a mente, porque há muita coisa por trás que muda e as pessoas não veem, e daí esta paixão também. Mas voltando um bocadinho, quando tu começas a ver isso como um desafio, como ok, eu não vou ser perfeita se o meu padrão de perfeição for a fulana XY e não for a melhor versão da Inês. Eu costumo às vezes fazer assim um paralelismo. É como se eu tivesse uma sombra da Inês, que aquela Inês está a fazer melhor do que eu todos os dias. Aquela Inês está a ir fazer o cardio que devia em vez de estar na cama. Aquela Inês está a respeitar a dieta. É como se eu visse um fantasma sempre ali e às vezes esse fantasma diz, não, eu consigo. E às vezes é mesmo uma questão de mentalidade.
Eu acho que, não sei se vocês... Eu, anyways, assim resumindo, sou filha única, sempre fui muito protegida e isso, por normalmente as pessoas tomam como uma vantagem. Eu acho que para mim foi uma desvantagem, no sentido que isso quase que me incapacitou. Não é, sou mimada ao mais alto nível, mas isso é quase como te pusesse uma proteção tal que tu tens sempre aquela tendência de dizer: eu não sei, eu não consigo, venham-me cá ajudar. E o culturismo dá uma bagagem que é, e pronto, o corpo é só o reflexo. Competições em si, tu tens de ter muito estofo para aguentar estar com um corpo que tiveste meses, aquilo é 30 segundos em cima do palco e meses de trabalho, e quando der trabalho, é mesmo até o teu psicológico tem muito trabalho, às vezes mais do que o físico. Estás a ser comparada com outras pessoas que tu nunca viste na vida, por pessoas, o júri que nunca te viu, ele não te vai perguntar o que é que tu fizeste, quem é que sofreu mais no cardio, e tens de aceitar a crítica e o teu lugar e compreender aquilo, e está tudo bem, e trabalhar sobre isso. É um desporto como qualquer outro. Mas tu pensas que ter crescido também nesse sentido? Sim, lá ser está. Comparada a outras. Exatamente, o psicológico, ou seja, ir a palco, não é só ir a palco, é saber lidar com o ir a palco, saber lidar com o facto de podes acabar em primeiro, como podes acabar em último, e tens de saber sair de lá melhor do que qualquer entraste, ponto. Seja qual for o lugar, tens de saber levar aquilo e saber gerir, porque senão estás, especialmente na minha categoria, que é super enorme, aleatório. Às vezes podemos estar impecáveis e numa finalização estragar o físico completo. Portanto, tanto estás num primeiro lugar como a seguir estás num 15º. É muito saber lidar com isso, também nos traz muita bagagem. Portanto, eu sou mais aquele tipo de atleta que se apaixonou. Ok, o físico, não vou ser hipócrita, também tem uma grande parte, mas hoje em dia eu pessoalmente acho que até é um bocadinho, as pessoas não lidam muito bem com o físico de um culturista. Falo por mim, não é assim uma coisa ainda normal. Não é mainstream, não é? O público Mas em geral quer. o mindset que o culturismo me trouxe, isso nunca vai mudar. Eu posso chegar a velha, cheia de pele, mas aquela segurança da Inês, tudo isso é uma escola. Quem começa nisto é difícil não se apaixonar se não procurar o conteúdo que está ali. Eu não vou para um cardio e, ok, às vezes custa, mas a sensação de conseguires, ok, eu fiz e nem estava lá plateia nenhuma, às vezes dá-me mais gozo, aquele cardio durito, tu estás toda partida de um treino e não te queres levantar da cama e vais fazer o cardio e depois, olha, eu consegui. Aquilo dá uma segurança de tu consegues, e aquilo que eu estava a dizer atrás do ser filha única e estar sempre com aquela coisa quase que é automático, não sei, não consigo, venham-me cá ajudar. Isso combati muito com o culturismo. Mas diz-me uma coisa, e pegando na parte em que tu dizes que não é a perfeição que tu buscas, é sim a tua melhor versão, foi também isso que trouxe uma menina de Évora acabar aqui em Lisboa? Não, isso foi. Lá está, isso também. Eu sou muito de sair da zona de conforto. Não sei, a minha mãe diz: tens de ter sempre uma fisgada. E é um bocadinho assim. Eu sinto sempre que estou a perder, no sentido de quando eu estou muito confortável, é sempre bom, mas acabas por. É só isto, é isto que. Não te contentas com pouco. Eu gosto de dizer que não quero morrer parva. Prefiro arrepender-me do que fiz do que o que não fiz. E lá está. Vim para Lisboa, em Évora, é assim, para preparações, Évora é paz. É o meu corpo lá encontrar paz. É um sossego e tenho tudo o que preciso. Tenho os meus pais que também me apoiam, mas é diferente em termos profissionais, em termos de desafios, em termos de pessoas. Eu aqui conheço outras pessoas que eu nunca conheceria no contexto de Évora, e isso também acaba por, com as pessoas que me cruzo, com a Cátia, contigo, beber um bocadinho de vocês, pronto. Fica sempre um bocadinho das outras pessoas em nós. Obviamente para o culturismo, treinar aqui no Mr. Big, eu venho cá quase, isto é quase a minha cheat meal vir aqui, tanta máquina, tanta malta no mesmo espírito. Eu, por norma, como tenho o trabalho e tenho a minha vida,
tento procurar um ginásio que esteja entre o trabalho e a casa, e assim não tenho Em termos de desculpa, logística, e tempo e eficácia, porque se for uma coisa. Eu tenho de jogar muito, vocês também devem fazer isso, jogar muito com a minha. Com o meu mental. Eu estou sempre a tentar estratégias para que a cabeça preguiçosa da Inês não leve as coisas adiante. E então tem de ser tudo o mais fácil possível para essa cabeça ir lá ao sítio. E então, mas treinar num ginásio comercial não é de toda a mesma coisa, a mesma vibe aqui. E tu sentes então que há uma maior motivação, por exemplo, quando vens aqui e quando cruzas outros atletas também? Exatamente. Mesmo que sejam atletas da tua categoria? Sim, óbvio. Aí então é como se fosse disparar, parece que o sangue até fica quente, no sentido. E é bom, eu gosto de pôr assim as coisas. Nós temos uma, como é que eu ia dizer, competição e cooperação. Porque se eu vir uma atleta que é da minha categoria e que está a fazer melhor do que eu quero que ela faça melhor do que eu quero mesmo. Dá-me vai-te uma alimentar a fazer pica. melhor também, não É isso. Imagina, se eu vir uma atleta à meia boca, eu também vou dar a meia boca e depois, se calhar, não estou a atingir o meu melhor potencial. Portanto, às vezes a competição, as pessoas veem, elas querem se matar umas às outras. Não, eu, se for preciso, quero ir lá ajudá-la e bota carga, faz isso, porque eu sei que o melhor dela vai estimular também o melhor de mim, porque é quase uma coisa humana, nós queremos ser melhores. Mas lá está, se eu me for comparar ao João que está ali noutro patamar, não vou, eu tenho que comparar aos melhores, mas isso também não é aquela coisa do vale tudo, porque também o culturismo também me tem ensinado é também isso, que tu até podes ganhar o Olímpia, mas se não tiveres o mindset de campeão, se tu não tiveres, vais à noite, deitas-te na tua almofada e a tua cabeça não diz, ok, fizeste o trabalho, estou orgulhosa do percurso. As medalhas valem zero. E tu achas que o teu ano passado, por exemplo, o que é que valeu? Muita aprendizagem. Muita competição. O ano passado foi assim um ano muito louco. Não te consigo dizer tipo duas provas que foram iguais ou que haja uma comparação, quer em termos da prep em si, a dieta, treino, etc., quer mesmo o mindset da Inês, a como correu a competição. Foi um ano de aprendizagem. Tive muitos preparadores, tive muitas formas de trabalhar o físico, fui com muitos físicos, subi desde com 53 quilos com 44, portanto eu mostrei quase todas as versões do ano passado, mas foi muito bom nesse sentido de aprendizagem, de aprender também como o meu físico funciona, conhecer a Inês, e às vezes a cabeça, o atleta, lá está, quem vê de fora diz o atleta, aquilo é um corpo que ali está, pronto, não é, a cabeça, se isto não estiver em ordem, o corpo não segue, e vocês sabem, eu acho que isto é geral. Mas eu vou um bocadinho mais lá atrás, que é, ganhaste o teu Procard em 2019. 2023. 23? Desculpa. Comecei a competir em 2019. É isso. Tiveste a tua primeira experiência já no Casino Estoril, portanto já uma prova com uma dimensão considerável. E muito bonita. Imaginavas em 2019, nessa tua primeira ida a palco, que passado tão pouco tempo, porque é pouco tempo, a Inês ser a atleta profissional que já é hoje? Ai não, eu se em 2019 me dissesse que eu estava aqui a falar com vocês e que tinha passado. É outra pessoa, porque eu juro, eu subi a palco na altura, estava a ser, entre aspas, preparada, mas era uma preparação lifestyle. E na altura aquilo era também uma equipa, até só tinha mais homens a competir. E eu, foi em maio que também foi cá o Nacional, todos os anos é. E disseram: olha, não queres ir ver o espetáculo de turismo? E eu, na altura, por que não? Vim para cá para o Estoril, fui ao casino, aquilo parecia um deus em palco. Mas depois também aconteceu o outro fator, foi de eu estar a olhar para eles e estava até de cabas e eu assim, elas não são assim tão longe do que eu estou. E depois aquilo ficou-me a bater e em julho
pensei, eu até fui de férias para a Madeira, comi e continuei a minha vida normal. Mas depois pensei, e depois a pessoa que me acompanhava, não é que fizesse pressão no mau sentido, mas dizia, olha, é possível sim. Eu, não, é aquela teoria, não quero morrer parva, prefiro morrer de me arrepender das coisas do que estar no e Ficaste se com a não dúvida. viver. E então disse, vamos lá, comprei um biquíni em segunda mão, fui tudo assim a ser para casa, eu é que maquilhei, foi assim, mas olha, e fiquei, assim, eu posso dizer assim, fiquei em 7º lugar, não, eu fiquei em último da minha categoria, éramos 7 em tal. Mas eu saí de lá, o meu preparador era de género, ai, vou perguntar o feedback e não sei o quê. Mas eu saí de lá tão orgulhosa, porque eu nunca pensei, pronto, a finalização muda o corpo e na altura fizemos assim manipulação de água, sal e eu quando vi o meu, eu assim, não, isto não sou eu. Eu via-me, eu quase que nem conseguia tipo, tirar o biquíni quando cheguei a casa. Era uma coisa, tipo, eu olhava por todos os pés e acreditem que eu sou. Agora, ainda sou, estou a trabalhar nisso, mas sou uma pessoa muito insegura e até mesmo o corpo era uma coisa que não era. Nunca foi assim um. É assim, não tinha complexos, assim, de não tirar uma blusa na praia, mas não é uma coisa que eu diga, Estou à vontade. estou à vontade. Não. E ver-me assim, daquela forma, em palco e conseguir, aquilo parece que mudou e foi. É quase aditivo. É, ok, foi tão fixe, vamos fazer mais uma vez, vamos. E pronto, e depois tu queres melhorar e depois percebes, ok, não era aquilo que eu tinha para mim, porque na verdade a minha primeira prova foi quase tudo por excesso. Eu era a mais vascularizada, a maior em palco, era tudo em mais. E o que eu tenho vindo a fazer é menos, menos. Para encaixar na categoria e os padrões e tudo mais. Porque um físico, às vezes, quantos físicos grandes a gente vê, mas não. Não correspondem aos critérios da É, categoria. e pronto, e foi por aí. E pronto, em 2023 foi assim. Eu juro, eu pensava que estava a sonhar. Foi quando tu ganhaste Ganhei o Procard. o teu Porque Procard. lá está. Exatamente. Nós competimos e pensamos, ok, Uma isto. amadora competias, a categoria era biquíni classe B, certo? B, eu acho que sim, era bem, sim. E ganhaste o teu placar no início de 2023. Uhum. Ou seja, tu Aqui, ainda. no meu aniversário, foi No tudo teu tão aniversário. surreal que foi a primeira vez na vida. É um sentimento que eu acho que. Eu não sei, se calhar há outras pessoas doidas com outras paixões, mas é um sentimento que eu vou guardar, acho que para o resto da minha vida, porque aquilo parecia tão surreal, tão. É que nós queremos tanto. Trabalhamos para o Procard, para ser atleta profissional. E quando aquilo acontece, tu idealizaste aquilo tantas vezes na tua cabeça, tantas vezes, e eu que adoro aqui o palco do Casinho, que já competi em alguns da Europa, não sou assim a mais viajada, mas continua a ser aquele que tu pões o pé e é dos palcos mais incríveis, tanto que este ano com o Nacional na FIL foi diferente. Como espectador eu estava mais confortável, as cadeiras eram melhores, mas este palco tem uma magia completamente. E parece que visualizaste aquilo tanta vez nos teus sonhos, quando está a acontecer, eu assim, não, e isto estava a ser tão perfeito, era o meu aniversário, estava tudo. Eu tinha dormido uma boa cesta, eu estava a sonhar, eu literalmente estava a sonhar, foi uma sensação. E depois, quando chegas à cama, ficas assim: não, eu não. Isto não aconteceu. Eu não estou. Eu estou a dormir, por favor, acordem. Eu cheguei a casa e eu continuava tipo: eu estou a dormir, Eu não Mas conseguia. foi tão real que ainda em 2023 tu fizeste a estreia na Liga Profissional, certo? Sim, mas acho que foi um bocadinho precoce. Ok. No sentido, eu depois fui logo. Eu já tinha por hábito, digamos, ir ali ao quintal do lado, da Espanha, competir Quintal do lado. a Alicante, porque acaba por ter muito boas provas, muitas provas acontecem lá. E eu já me sentia quase em casa e pensei, não. Era próximo, já tinhas competido lá com Sim, uma era amadora. um mês e meio de distância. E até porque talvez se ainda fosses amadora, era uma competição que já estava programada. Sim, lá está. Era onde eu se calhar também iria procurar o Procard novamente. Mas eu sinto que foi precoce em todo o contexto de, ok, eu se calhar devia me ter preparado melhor até mesmo a nível psicológico,
todo o contexto também familiar, porque foi muito assim em cima do joelho, o meu pai não estava a passar por uma fase fácil, foi operado assim às pressas, e eu senti que nessa altura nem a minha cabeça está lá, e é isto que eu também estou a aprender ainda como atleta, é saber que não é o contexto perfeito, porque isso nunca vai acontecer, é como comprar uma casa, juntar-se com alguém, ter filhos, nunca há um momento perfeito, mas é mais perceberes e saberes pôr o pé no freio, ok, se calhar há provas todos os meses, todos os anos, se calhar este contexto tu psicologicamente não estás na melhor fase. E é isso que eu também tenho começado a perceber, que também impacta, porque depois tu acabas por não estar a usufruir a 100%, não estás? E pronto, o meu pró-debut foi bom, não me arrependo, mas lá está, se fosse hoje, se calhar tinha esperado um bocadinho mais, assimilado aquilo que tudo estava a acontecer, porque eu fui tipo, ok, agora sou pró, tenho que competir tipo amanhã. E na verdade não há essa pressa, o mundo não acaba. Mas pronto. Mas talvez se não tivesses passado por essa experiência, tu não terias esse background atualmente. É. Não tinhas essa convicção de experiência, não é? Por isso é que eu também acredito que nós nunca erramos. Nós aprendemos, temos lições e vamos aprendendo com os erros, e às vezes temos que repetir o erro mais uma vez e outra vez, e eu acho que sim, e pronto. É o que eu amo no culturismo, porque depois tu conseguiste tirar esses erros, esses teus padrões, porque eu vejo muitos dos meus padrões no culturismo noutras vertentes da minha vida, e é surreal quando eu começo a fazer o paralelismo e a pensar assim, não, mas tu estás a fazer exatamente o mesmo que fazes na dieta, ou estás a fazer aqui, ou estás a lidar exatamente da mesma forma com este problema como lidas com um problema do trabalho, ou um problema familiar, ou percebes? Ou às vezes tentas, percebes que em vez de estares a viver aquilo, estás simplesmente a procurar um escape, e não é isso que devia de ser. Portanto... Falando em problemas. Ui, bora. Não sei se é um tema que será problemático para ti ou não, ou que queiras falar, mas se não quiseres também estás à vontade, que é, falando em problemas, eu como espectadora do teu Instagram, eu vi que o ano passado tu fizeste 2 competições, nós vimos, efetivamente, e até comentámos isso, que haviam muitas competições, mas que também houve muitos preparadores diferentes. O que é que a Inês nos pode dizer sobre... Ok. A Inês gosta de falar. Ou seja, olhando hoje para o que toda essa aconteceu. fase, serias feito igual, serias feito diferente, não no sentido de apontar falhas, mas como tu disseste há pouquinho muito bem, É de aprendizagem. Sim. Porque acho que é extremamente pertinente, porque tu lidas certamente com formas de gerir uma preparação muito distintas, de gerir o teu físico também muito distinto, e eu tenho a certeza que depois de tudo isso haverá certamente uma conclusão. Tu próprio lá chegaste agora. Pronto, primeiro ponto, eu não tenho problema nenhum em falar disso, porque acho que fiquei de bem com todos, não tenho nada a apontar a ninguém mesmo, agradeço a todos os que trabalharam comigo e que de alguma forma, se trabalharam comigo, acreditaram também que eu podia trazer alguma coisa, e isso não há forma de agradecer se não mostrar o meu total apreço, e todo o trabalho foi incrível. Agora, ponto número 1, eu também sou apologista que um preparador tem de conhecer o teu físico, o teu mental, conhecer a tua rotina, de conhecer-te. Às vezes, o culturismo também me ensina a conhecer-me. E nesse sentido, acho que temos de ter um preparador, sim, que nos acompanhe durante um tempo, e não ser como eu fui o ano passado, que isto eram namoros atrás de namoros, parecia uma novela. Mas também dizer-vos que não me arrependo de nada, porque trabalhei com pessoas com metodologias, com formas de abordar o culturismo e mesmo visões da categoria, do que pediam para a categoria, muito diferentes, e isso hoje eu consigo olhar e dizer assim, vou com uma bagagem diferente. Isso foi necessário para eu perceber o que é que resulta comigo, o que é que não resulta comigo. E uma coisa engraçada foi que às vezes nós como atletas depois às vezes cegamos, que é do género, ok, eu quero ganhar, se é isto que eu tenho que fazer, vocês sabem, nós quase que metemos palas e vai assim. Mas eu também tenho feito um trabalho muito de conhecer a Inês e conhecer o psicológico,
e perceber que às vezes podes fazer o teu máximo, mas se interiormente, se aquela metodologia, se aquela pessoa, se aquele preparador, se até pode efetivamente resultar e ser aquela a estratégia, mas se tu não acreditas que aquilo resulta para ti, se aquilo não está alinhado contigo, com o que tu acreditas, acreditem, o físico não responde, vocês não vão estar bem e lá está. Isto é, eu não tem nada a ver e eu não peguei nenhum preparador, atenção. Mas isto é quase como um namoro. Tu tens o teu primeiro namorado. Ok, ele para ti é perfeito porque tu nunca conheceste nenhum outro. A partir do momento que conheces outro, pode ser melhor ou pior, mas sabes que tens um termo de comparação. É a mesma coisa que me aconteceu e é do género, eu acredito que as pessoas têm de ter tempo para trabalhar, sim, é verdade, mas que tu também tens de estar interiormente alinhada e acreditar naquela metodologia, porque se às tantas aquilo já não faz sentido para ti, tu até pões em causa isto para mim assim não funciona, se calhar já nem gosto de competir e na verdade tu nem é questão de gostar de competir, já não estavas a apreciar o processo e isto é como tudo, para ir daqui à vossa casa, se calhar podem ir por autoestrada, podem ir pela nacional, há vários caminhos, eu tenho de encontrar o caminho que resulta para mim e a partir daí cada um tem o seu método e eu é que tenho também de procurar o que resulta melhor para mim. E é Mas achas que o facto de teres mudado muitas vezes de preparador, sem dúvida que também foi um tiro no pé. Porque foram todos a experimentar no sentido, nenhum conhecia o físico a 100% e foi experimentar e se calhar há coisas que, por exemplo, eu podia já, eu sabia que isto não ia resultar comigo, ou sabia que não era bem isto que eles queriam, ou porque o meu físico, como é que eu ia dizer? Ele é muito sensível, não é sensível, não é muito estável. Eu seco muito fácil, eu sou capaz de ir mais condicionada facilmente. É assim um bocadinho. Tenho de conhecer ali o ponto certo. Nem de mais nem de menos. Porque depois também às vezes parece uma tolona em palco e em biquíni é tudo. Depende do line-up, mas. Muito mais slim. É. Então tu sentiste que essas mudanças também foram levadas para palco? Sim, sem dúvida. E depois é aquela coisa. Não é questão de ser penalizado, porque eu aprendo sempre. Eu sei, e até houve provas em que a coach fui eu. Fui a 2 provas assim à maluca, sozinha, em que me preparei sozinha. Fui mesmo, olha, para desfrutar. E nesse sentido também me conheci e também percebi que não dá. Porque a minha cabeça é sempre por excesso e não está bem. E depois essa ansiedade, parece que tenho que controlar tudo, ainda é pior. Mais vale pôr a responsabilidade e depois, tu és o culpado. Mas, contextualizando, então, tu em 2024 fizeste o Emperor, sim. o Mr. Big Evolution Pro, depois Itália, não foi? Depois foi Itália, sim. Depois esperei um mês e meio para a Itália. Foi o Yami Nutri em Alicante, que eu gosto de ir a Alicante. E depois foi a Roménia e Praga. E depois ainda voltei também ao Big Man. Ou seja, eu gosto muito de Alicante, anda para a ilha. 6, 7? Foi para aí 7. Ok, 7 provas. E na tua opinião, pessoal, qual foi o físico? Ou melhor, vou fazer 2 perguntas. O físico que tu mais gostaste e se esse físico que tu mais gostaste foi o que tu achaste mais competitivo também. É assim. Porque por vezes nós apreciamos muito ver-nos com um determinado físico e por vezes até nem é esse que vai ser mais competitivo. Daí as duas perguntas. Eu ter de me lembrar que eu sou atleta, que eu não estou a procurar um físico para a Inês. A gente está a procurar um físico para o júri e para os critérios. É assim, em termos de me sentir bem, foi o de Itália no Colossus, que eu vou agora fazer outra vez a mesma prova, no sentido que eu ia dura, ia grande, eu acho que foi com 53, 52, ia grande e ia dura. O teu peso máximo. Sim, ia assim mesmo, ia como eu gosto de me ver, assim. Mas, obviamente, em Itália também, é assim, o padrão também acaba por mudar um bocadinho, tendo em conta as regiões
do mundo, bom, porque as italianas, por norma, são assim muito fininhas, muito delicadas, muito pequeninas, mas tudo ali no sítio. E eu acho que ao lado delas eu parecia uma bombadona, era muito grande, era muito, muito dura, como eles disseram em inglês, mas era muito dura. E eu consigo compreender isso, mas lá está. É uma questão de sorte. Se calhar se eu fosse para os Estados Unidos, eu estou a dizer que agora vou para a Olímpia e ganho, não é isso. Mas às vezes com quem tu estás ao lado muda muito. Claro. E por exemplo, cá em Portugal, eu não achei que eu fosse na minha melhor condição, nem na minha melhor versão. Só que quem estava ao meu lado era uma Ivy Escandar. E querendo ou não, o físico dela, como eram, a maioria era muito altarronas, eles vão, ok, este é o padrão, eles põem logo no meio. E eu, como era pequenina, era assim mais curvilínea, eu acho que eles puxaram nesse sentido do género. Ok, ela pode até nem ter a condição, mas é muito semelhante o físico à Ivy. Enquanto que se eu for para uma Itália, a rapariga que ganhou lá era da Irlanda, mas elas tinham as pernas, é tudo muito fininho, um frame muito fininho. E por isso, é tentar acertar, e depois isto é quase um jogo de roleta russa. Roleta russa, porque tu consegues dominar o teu físico, mas mesmo que consigas dominar o teu físico, tu só sabes o line-up 5 dias antes da prova, uma semana antes, e depois lá está. E nunca sabes como é que esse line-up se vai apresentar no dia. Sim. Exatamente. E depois ainda adicionas o facto de cada mesa isto é um uma mesa de júri, não é? E há um padrão, há uma linha, certo? E há preferências também, há porque jogar, há júris, e aí não é uma sugestão, eu gostava que a Federação evoluísse no sentido de que houvesse júris mais especializados em cada categoria. Eu sei que é quase impossível depois gerir com as provas, mas o que é que acontece? Se há júris que tu consegues quase ver o histórico do júri, se ele veio de uma linha de figure, ele gosta muito de condição. Ela, neste caso, é quase se ele gosta mais de culturismo mesmo purido, ele gosta das biquinis grandes. Tu consegues muito ver, ou seja, se eu for perguntar aos júris, então, e tu competiste aonde? Tu consegues perceber, ok, por isso é que ele gosta das biquinis assim, por isso é que... Tu achas que influencia? Influencia, porque é um desporto subjetivo, mas tem os seus critérios, os seus padrões. Mas é subjetivo, ponto, e está tudo bem. E há que aceitar. E aqui é aquela coisa: tu tens um jogo, sei lá, de futebol, tu aceitas as regras do jogo, não estás ali com o árbitro, como é que é? Então, isto é falta? Mas não é falta. Está escrito, é assim. É assim que eu tenho também de ver, que nós temos de ver o culturismo com regras, é o júri, eu tenho de aceitar e trabalhar nisso. Mas então, aí faz-me pensar em algo que é, tu já competiste em alguma competição que tu sabias que aquele judge não ia apreciar o teu físico? Já. E como é que te sentiste em palco? É quase como um desafio, e às vezes o mental ajuda no sentido de, ok, eu sofro muita pressão, e às vezes é naquelas provas que eu digo, olha, se lixo, vou mesmo para aproveitar, que o jogo muda a nível mental e de aproveitar. E eu, muito francamente, agora vou estar a ser hipócrita, mas não é isso. Às vezes é muito mais o que eu aproveito das provas, e a questão é, eu perco muito com os meus nervos, com a minha ansiedade, aquela coisa, porque eu não consigo desligar o facto de ter posto tanto tempo, tanto trabalho, tantos meses, daqueles minutos em palco, então aquilo é quase uma pressão estúpida. Mas já está, o facto de eu saber que o júri não vai à bola comigo, às vezes dá-me aquela coisa de, ok, olha, vou na descontra e consigo aproveitar muito mais. Outra vertente é do género, ok, ele não gosta de mim, vou apresentar outro físico. E às vezes ele diz, olha, também não é este. E é o desafio, pronto. Mas não te deram o gosto pelo palco? Não, porque eu ultimamente tenho até pensado, do género, eu antes fazia muito essa gestão, essa estratégia de, ok, esta vai subir ali e eu vou àquela, aquele é o júri X, Y. Agora percebi cada vez mais, não há provas fáceis. Não há. O K é físicos competitivos. E se a Inês o ano passado fazia isto e dizia, vou àquela prova, mesmo que não seja o contexto ideal para mim, vou porque é ali que eu tenho mais chances, porque o júri gosta deste tipo de físico, porque aquela não vai competir ali. Hoje a Inês diz assim, vais quando tu estiveres na tua melhor versão no sentido psicológico,
é esta a altura certa, está tudo alinhado, estás com o físico porreiro, porque o físico, e isso nós ainda controlamos, quem vê? Agora, quem é que lá aparece? O júri. Se vamos assim, nunca mais compito. Portanto, estou a tentar tirar essa ideia, mas já o fiz, sim, de andar a correr atrás de provas de acordo com o júri e com os gostos pessoais. E neste momento tu também estás com um preparador em que te oferece alguma estabilidade. Sim. Não. Estou com o teu preparador, estou com o Mauro. O nosso, Pois também estou a incluir, mas sim, neste momento estou com o Mauro. Comecei com ele depois do Nacional, em que comecei a ver. Eu fui ao Nacional também para mirar o trabalho dele, no sentido que. Já ias com ele de bastidor? Eu conheci o Mauro também em provas, como atleta, e o que ele me transmitiu foi uma tranquilidade estúpida. Ele era capaz de estar em backstage, pronto para subir, a tratar de atletas, e quando eu digo atletas não eram 1 ou 2, eram 10, 15, e tipo com uma tranquilidade e ainda eu ali toda nervosa com um cabelo, e ele com 10 atletas à perna, ele a subir, e tranquilo, uma coisa. E a partir daí comecei, pronto, a namorá-lo. E depois fui ao Nacional e sinceramente vi o trabalho dele com outras atletas e fiquei, pronto, ok, o glúteo não está estriado, está como eu quero, porque lá está, eu não procurei o físico das atletas dele, eu procurei o tipo de trabalho que ele leva a palco, como é que elas se apresentam, e a verdade é que a finalização tem muito impacto no atleta, e essa parte eu acho que também é o que falta, e com isto não estou a dizer, Mauro, agora finalizas-me à primeira e vai ser top Xuxa. Não, ele também vai ter de me conhecer o físico, mas acima de tudo, como pessoa, metodologia de trabalho, tive ainda uns meses, nós estamos desde maio a trabalhar juntos, e temos estado assim um bocadinho no silêncio, não tanto porque tivesse alguma coisa de esconder, ou assim, eu também não queria mais telenovelas, mas é no sentido de ver se eu me adapto à pessoa, se a pessoa se adapta a mim, e até agora tem funcionado nesse sentido. Eu acredito no processo, ele tem a mesma linha de pensamento que eu, ele dá conta dos meus mimimis, mas não me leva ao colo, e torna isto, voltou a tornar isto funcional, ou seja, voltou a poder a competição estar na minha vida e eu sentir paixão, não sentir mais um fardo, porque nós já trabalhamos, já temos responsabilidade. Se isto não for uma paixão, óbvio que tem de ser um bocadinho sofrido, senão toda a gente andava aí tudo bombado. Mas aquela paixão do, ok, eu quero um desafio, ele tornou isso possível. E depois, lá está, ele é mesmo, eu não estou a exagerar, é mesmo uma pessoa tranquila que transmite muito tranquila. Ele dá-me respostas e coisas que, ok, o meu cortisol vai lá, é mesmo assim, e isso acaba por transmitir segurança. E foi o que eu também, nós temos o que mais falamos é os resultados. Então em biquíni eu posso estar no primeiro lugar, como a seguir estar no resto chão, whatever. Eu quero é ir com um físico competitivo e lá está. Até agora ele tem-me conseguido que a máquina oleasse de maneira a que eu não sentisse que não estou aí no meu melhor. Estou a fazer o melhor nas minhas circunstâncias e tem estado a resultar. Sim. Mas é assim, um dia que me fartar isto é como aos namoros. Não, estou a brincar, eu sei que dá tempo para conhecer as pessoas, mas... Pronto, não percam o próximo episódio, porque vai... Não, estamos... Vai ser outro! Já vai ser outro! Nós esperemos que não. Mas esperemos acima que... de tudo, pelo menos neste momento, aquilo que transmites é que estás convicto. Estou em calma, estou segurança no processo. Porque o resto é o resto, mas se tu estiveres confiante no que estás a fazer, e depois é aquele tiro no pé, quando tu queres muito uma coisa, às vezes, eu consigo mais. Não te enganes. É como aquilo que eu te estava a dizer das viagens, de eu querer competir fora. Tudo bem, é fixe, eu gosto do desafio e de sair da minha zona de conforto, mas às vezes o passo, a gente tem de dar o passo, mas não tão grande que já sabes que vais partir a perna se deres a estragar a virilha com aquela esparragata, é melhor calma. E nesse sentido ele ajuda muito também a ter os pés na terra,
está tudo no seu tempo e de acordo com a minha realidade. Porque, eu podia dizer assim, eu quero competir todos os fins de semana e viajar ao mundo, mas a minha realidade é que eu trabalho, tenho contas para pagar e os patrocínios aqui em Portugal não são Não são muitos, sim. assim ainda muitos. E então, Então a nossa próxima paragem é é Itália. Faltam quantas semanas? 4, 5, 6. Eu acho que é 6. Ok. E tens, Pois. pelo menos em vista, fazer algumas provas ali num futuro próximo? Sim, eu gostava muito de ir à Hungria, a Budapeste. Também vai ser um sítio novo, mas pronto, já tenho essa. Eu tenho assim. Há pessoas que têm viagens de sonhos, assim, de férias. Eu tenho Tens provas de competições. sonhos para ir. E essa é uma, e queria muito, muito este ano voltar à Roménia, que foi uma prova que correu tudo mal. Foi uma das provas que eu fui sozinha e pequei por excesso, tudo errado. Mas em termos de ambiente e de prova em si, é uma prova que eu recomendo vivamente fazer, que é um show mesmo, e o atleta sente-se mesmo, quer amador, quer profissional, eles recebem mesmo muito bem. Gostei muito, muito. Portanto, quero lá voltar. Então, mas de todas as provas que tu já fizeste, qual é aquela que a tua predileta? Eu não consigo. Isto é como escolher dos filhos. Não há... Em todas houve sempre alguma coisa de especial. Mesmo como amadora, há sempre coisas a tirar e não consigo dizer assim uma prova, mas pronto, competir em casa é o palco, é as pessoas, competir diferente. aqui no Casino do Estoril e pronto, o João organiza um espetáculo também que não fica aquém dos outros da Europa. É uma coisa que tu sentes. Bem, antes de continuarmos, Inês, eu e a Cátia temos aqui 2 minutos para te entregar. Ui, bora, comida, eu ainda não posso. Não. Pronto, com comida, que é um deles. Que Ui, fica muito para depois da cookie. prova. Ainda Ok. tem validade. Tem. Se quiseres congelar, dá perfeitamente. Fala assim. 2026. Consegues congelar. Dá. Sim, E dá. depois Dá-lhe a bolacha na metes cara dela. metes no forno Dá. e dá perfeitamente. Mustard cookie. Portanto, Vou ficar assim? É. Vou ficar assim? Sim. Ok. Então vou já comer. É de sabor de pistácio, espero que gostes. Mas é só proteína. Não, Achas que Ah, isto se encaixa nas macros? essa é a versão cheat meal. Essa é a versão cheat meal. Vai mesmo ser. Espero que gostes. Vai ser para comemorar assim Depois com dizes uma alguma coisa. medalha ao lado, Vais em ficar primeiro mais lugar. Diferenciador. Ficava lindo. Acho que sim. Olha, pode ser que me dê sorte. Espero que sim. E depois temos aqui uma segunda prenda para ti. Vamos deixar Obrigada. Ai, é Diamond Beast. roupa. É roupa. Duas coisas, comida e roupa. Conquistou. É top. O atleta Ai, está conquistado. obrigada. Estamos Ai, obrigada. E eu que bem preciso de roupinha. Ai, Ainda por cima obrigada. fazer com carne. Mesmo. Eu cardio é com estas blusas Exatamente, eu gigantes, porque de outra maneira não dá. E eu estou assim toda desnuada porque tivemos a treinar, e eu não consigo vestir mais do que isto, mas por norma ando vestidinha. E estamos aqui com calor também. Ai, mas é muito giro. Obrigada. Espero que gostes. Gosto-te. O nosso oversize da Diamond Beast. Adoro. Já vou usar. Quando é que eu posso usar? Podes usar quando Olha, quiseres. viste já. Vai já. Viste Pronto, já. pronto. Viste já, pronto. Fica já aprovado. E nisto, também uma última questão. Não sei se o Pedro tem mais. Sim, portanto, acho que Pronto. isto nem combinado. Será que isto né? dá o moto já para o cardio? Não, eu já fiz cardio, já chega. Ali as escadas. Já chega. Isto nem combinado tinha sido melhor, não é? Porque a organização do Olímpia fez questão de nos dar aqui tema para nós conversarmos. Portanto, saíram agora recentemente as novas regras de qualificação para o Olímpia, vai começar já em 2026. Assim, muito resumidamente, basicamente como é que isto vai funcionar? Nós vamos ter o top 3 do Olímpia, aliás, vamos falar só da categoria de biquíni, não faz sentido estarmos aqui a falar de todas. Também se aplica a muitas outras. Aplicação mais algumas, mas não a todas. Mas basicamente vai ser o top 3 Olímpia 2025 que qualifica automaticamente. O quarto e o quinto lugar irão dar pontos. E depois nós temos mais 5 provas que dão qualificação direta, que serão Arnold, Ohio, Roménia, Dubai Pro, New York Pro e Pittsburgh Pro. Sendo que todas as outras provas São por pontos. irão dar apenas direito a pontos, tendo aqui a exceçãozinha, não é? De que essas restantes provas, quem ganhar 2 qualifica também. Juntando a isto,
temos aqui a reintrodução dos pontos, não é? Que já existiu, entretanto deixou de haver, mas voltou agora, mas as top 25 atletas por pontos irão qualificar. Tu, Inês, atleta IFBB Pro, da categoria Bikini, o que é que tu achas que será o impacto que isto vem causar? Então, a minha primeira reação foi: oh, vocês mudaram as regras do jogo agora. E quer dizer, imagina, agora na hipótese de eu ganhar o show de Itália, vai-me saber a pouco, porque não vou ganhar a qualificação. Mas por outro lado, analisando um bocadinho assim mais friamente e com mais calma, isto é benéfico no sentido, por exemplo, eu já fiz um segundo lugar. E para mim, o segundo lugar, nessa prova as pessoas ficaram, porque foi também aqui em casa, e as pessoas ficaram: uou, segundo lugar, eu não sei. Para mim, eu ficar em segundo ou ficar em. Não é a mesma coisa psicologicamente, mas no papel é a mesma coisa. Eu não ganhei nada. E a partir de agora, com estas regras, esse segundo lugar é tipo, de antes, o segundo, terceiro lugar é igual a perderes. É igual. Na semana a seguir já está outra em segundo lugar. E a partir de agora isso vai abrir um bocadinho mais a possibilidade de: ok, eu fiz um segundo lugar, ganhei X pontos, vou competir outra vez para ver se consigo lá chegar. E há muito boas atletas que estão no Olímpia e que na altura dos pontos se qualificaram por pontos, nunca ganharam nenhuma prova. Portanto, se descemos um bocadinho à terra, isto tinha de acontecer. Eu acho que é dor do crescimento das categorias mais apelativas ao público. Porque eu mesmo como público, eu adoro biquíni, eu sei o nome de todas as que lá estão, e eu chego a um ponto em que ver 70 raparigas atletas em palco seguidas é extenuante, imagino para o júri. E depois acaba por banalizar a ida ao Olímpia. Eu, se um dia for ao Olímpia, óbvio que isto vai tornar as coisas mais complicadas, vou ter de fazer 2 provas, mas foi, olha, uma conversa que eu também tive com o Mauro, é focar-me em ser competitiva, porque o resto nós não conseguimos controlar. Se eu me focar no que posso controlar, que é ser competitiva, isso sim, um dia me pode abrir essa porta. Mas o dia que eu lá for, muito francamente, o que me vai magoar mais é saber que não fui olhada, que não fui vista. E, querendo ou não, isto não é uma opinião, é com 70 atletas a competirem em palco, a seguir umas... Primeiro, nem têm tempo. Eu não acredito que elas tenham mais de 30 segundos em cima do sonho, que sim, o sonho é ir ao Olímpia, agora a meta é ir ao Olímpia. Tipo, a tanto trabalho, nem 30 segundos têm em palco. E o pior é que eu acredito que os júris não consigam estar a ver 70 atletas seguidos com a mesma atenção. Os atletas não são olhados. Portanto, isto vai ser bom nesse sentido. Dá mais exclusividade a uma vaga para o Olímpia, vai ter outro prestígio, porque de alguma forma isso já se estava a banalizar com tantos atletas a competirem, e é uma dor de crescimento que eles tinham de estancar o sangue de alguma maneira, e foi assim que eles encontraram a solução. E agora que olho, acho, ok, faz sentido, também acaba por incapacitar vais ter de fazer mais provas, vais ter de continuar em condição durante mais tempo, durante o ano, porque isso obriga-te, por exemplo, eu até posso ganhar pontos, mas a seguir vem outra rapariga e passa-me à frente e eu vou ter de ir competir, eu tenho que estar preparada para competir. Ou seja, aquela questão também da minha categoria em si estar a crescer, estarem a ficar muito grandes, tanto surgiu o Fit Model, isto vai também estancar essa parte, porque o atleta não vai ter muito tempo para fazer um off-season e construir músculo, vai ter de estar sempre ali quase no limbo, pronto para ir competir, senão os pontos fogem. Sim, isto, lá está, isto vai obrigar a competir mais, mas competir, passa a redundância, competitivo, porque só isso. o top 5 é que dá pontos. Mas se virmos bem, abre mais portas, porque de antes era só o que ganha é que vai. Agora não é bem assim. Eu vou fazer, por exemplo, um segundo lugar e não vou sair de lá como uma derrotada. Ok, já trago alguma coisinha. Adotar uma outra estratégia. Eu agora consigo ver que pode ser positivo e que era necessário. Era necessário porque também, lá está-se a banalizar uma coisa, por exemplo, eu comparo o Olímpia aos Jogos Olímpicos. Se formos a ver bem, as outras modalidades são poucos os atletas que vão competir aos Jogos Olímpicos. Isto também não se pode banalizar, porque senão até perde. Até a mim quase que se eu fui ao Olímpia, com quantos atletas? 70.
perde um Era bocadinho o brio, aquela coisa de... e mesmo como espectadora, isto também é uma indústria e queremos ou não, os espectadores é que pagam os pay-per-views, as entradas. É extenuante ver tanto atleta e por mais que se goste, e falar aqui alguém que olha para aquilo noite e dia e noite. E que nos mantemos acordados durante a noite para assistir ao Olímpia, não é? Porque... Mas mesmo assim é cansativo ver muitos atletas Sim. e pronto, e se um dia lá for, eu quero ser olhada, quero ser avaliada justamente, e é impossível. Eu acredito mesmo que é impossível para um árbitro, para um ser humano qualquer, estar ali tanto tempo a olhar e dizer, não tenho... Vou analisar corretamente esta Não, pessoa. não. Até porque isto surge quando, certamente deves recordar que surgiram os rumores por haverem precisamente essas categorias com 70 atletas, falava-se de haver umas prévias, das prévias, que já existem, né, para selecionar o top 15. Pois. E eu pergunto o que é que se fariam às restantes 55 atletas. Pois. Qualificavam-se, mas não eram vistas, não subiam para um palco. Lá está, eu O que é que prefiro se passava? assim, Eu prefiro, não é? ser uma coisa mais exclusiva, não é bem o termo, mas pronto, mais difícil acesso do que irmos todas e perde aquela magia. Isso dói-me a alma. Lá está, eu até às vezes penso assim, aquela questão do ir ao Olímpia é outro sonho, é quase como o Procard, vou acordar outra vez num sonho, mas eu tenho muito medo de nos iludir, sabem? De ir lá e é só isto, mas nem olharam para mim, estavam a olhar para o papel. Sim. E como depois, és muito sensível nessa parte. eu acho que vai-me doer mais isso do que propriamente ir ou não ir. Isso, a vida, se não tiver guardado para mim, também está tudo bem. A Inês sabe quem é, não vou ser uma frustrada por nunca ter ido vou como espectadora. É de ir um dia. Não vou morrer parva, mas gostava de ir assim como atleta. Mas lá está, acho que prefiro ir nesses parâmetros, ser olhada, ter algum prestígio e no meio de 70 atletas acaba por se perder um prestígio e depois isso, ir, vou ao Olímpia, mas nem pisei o palco, nem das prévias. É um bocado... Acho que foi uma dor de crescimento, tinha de ser, tendo em conta a forma como as categorias estão a crescer. Mas também há outra vertente neste momento que permite, além dos pontos, não tem muito a ver, tem a ver com a federação, mas não tem a ver propriamente só com os atletas profissionais, que é a própria federação também optou por direcionar os atletas para uma parte muito específica, como por exemplo temos atualmente os Masters, temos os naturais, também são outras vertentes da própria federação que limita ali o acesso a ser só bikinis open. Tu achas também, enquanto atleta, é melhor competir com atletas só open ou as master aqui vêm fazer alguma diferença? É assim, eu acho que há lugar para todos temos o nosso lugar. O cá aqui é também uma indústria que já se percebeu que os masters têm muito poder económico e isso faz com que investam mais nas provas, tenham outra estabilidade, que faz com que haja provas direcionadas para eles. Os naturais é também um nicho que está cada vez mais a crescer, também para desmistificar um bocadinho o culturismo que é só química e etc. E isso são quase eu vejo quase como estratégias de marketing, mesmo De abranger o máximo de público possível. para também ser mais apelativo ao público que eles procuram, porque querendo ou não é uma federação, mas é também uma indústria e só as plantinhas é que vivem do ar, aliás, o dinheiro move. Eu acho que isso é extremamente pertinente porque e todos nós, beneficiamos, como seja atletas, open, amadores, profissionais, o que for, nós temos de entender o nosso papel naquilo em que nos estamos a inserir. E não voltar à espera de uma utopia, de um cenário que nós entendemos que seria o perfeito. Não, o cenário é este, não é? E cabe-nos a nós compreendê-lo o melhor possível para poder fazermos o nosso próprio papel. E todos ganhamos. Se o culturismo crescer, quer seja a vertente do master, dos naturais, da bikini, do fit model, as pessoas ficaram também, fit model, elas nem treinam. Não, está a crescer o culturismo, está a abrir portas para uma rapariga que se calhar não tem a maturidade muscular que se calhar agora as biquinis pedem.
ela pode ir subir a palco, ter essa Tu experiência, achas que... vai levar a família vai abrir assim os horizontes, como eu, quando fui a ver a primeira vez a prova, eu pensava, isto são deuses. E eu acho que é um bocadinho por aí. Tu achas que a criação da categoria Fit Model foi no sentido de permitir uma biquíni maior? Ou uma Não. biquíni menos condicionada. Ou melhor, reformulando a pergunta. A categoria de biquíni estava a seguir uma determinada linha, apreciada por uns, menos apreciada por outros. E víamos line-ups em que efetivamente víamos biquínis muito duras. E se calhar já numa linha de transição ou de início de passagem para o wellness e não o contrário. E a minha questão com a categoria da Fit Model é se foi no sentido de tentar suavizar a categoria ou se achas que foi no sentido contrário, que é, como temos agora a Fit Model, nós podemos ter uma biquíni um bocadinho mais dura, um bocadinho com mais determinada curvatura no ombro, um glúteo diferente, um bocadinho diferente. Ou seja, achas que houve algum impacto naquilo que é a categoria de biquíni com a criação da Fit Model ou achas simplesmente que não afetou em nada? Eu acho que simplesmente foi abrir portas, porque se formos ver assim, então a wellness, criaram a wellness também para diminuir a... Parece que somos o centro do mundo. Eu acho que a biquíni não é o centro do mundo e se formos assim, quer dizer, a wellness veio também fazer com que... Era também uma estratégia para a biquíni ser mais pequenina. Não, eu acho que não é mesmo por aí. É mais uma oportunidade que eles viram que aquele era um físico que naquela altura que é sustentável para uma mãe de filhos, uma rapariga ainda nova que não tem aquela maturidade muscular, competir e entrar na indústria, ter essa experiência, é uma oportunidade de negócio, de outro tipo de físico, mas as pessoas parecem que... Eu não sei, eu não estou na cabeça do Tyler Manion, mas acredito que não tem tanto a ver, ou seja, pode ter isso subjacente, ser uma externalidade, mas nem, a meu ver não é tanto, ok, vamos criar outra categoria para a biquíni e não crescer mais. Isso vai acontecer naturalmente e se calhar esta mudança de regras que eles fizeram vai estancar sim muito mais o crescimento de uma biquíni do que criar outra categoria. É quase como... Não é um raciocínio assim muito lógico. Vou criar uma categoria para a outra ser mais pequenina ou... Para ti não faz sentido. Não, porque vamos todas caminhar juntas. Isto é tipo É filinha escolar, não porque imagina, se eu tenho uma rapariga que consegue fazer uma off-season, vem maior, vai vir outra biquíni também maior. Isto todas puxamos. Lá está, é o que vocês estavam a dizer do line-up. Há aquele critério, mas se o line-up for todas mais condicionadas, vai uma condicionada. Se forem todas mais soft, vai uma mais soft. Maior, depende muito. E então acaba por, ok, há critérios, mas por mais que a federação tente balizar as coisas, isso também vai depender muito dos atletas que sobem. E como é que eles conseguem controlar o físico dos atletas? É mais nessas jogadas de controlar até que ponto eles podem... Lá está, depois também há aquela percent que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, mas o nosso cartão como profissional só dá, acho que é 3 anos sem competir. Ou seja, isto está tudo a obrigar-te para tu não teres grandes off-seasons a competir, porque senão o teu cartão de profissional expira, porque senão perdes pontos na linha de apuramento. E está tudo certo, eu acho que... Eu, por acaso, concordo com... Eu fiz a pergunta para deixar em aberto, ou tu nos desse aqui a tua opinião, mas eu concordo com aquilo que disseste. Até porque se eu acho que só o objetivo fosse limitar, era fácil se limitar. Acho que se fazia o que se fez com o MCZ, que era introduzir o limite de peso. Exato, pronto. X centímetros, X peso máximo. Eu acho que é mais uma oportunidade como as do Master, dos naturais. Eles veem uma oportunidade de negócio. Falando então todas essas vertentes das categorias e até mesmo público natural e tudo mais, como o biquíni é uma categoria assim mais mainstream, vamos dizer assim, o público, vou chamar comum, revê-se mais numa categoria biquíni do que numa figura, numa women's physique. Portanto, há mais adeptos, vou-te chamar assim. Ou neste caso aquelas miúdas que almejam ser uma atleta de biquíni, o que é que a Inês de 2019, da sua primeira prova, lhes diria
E o que é que a Inês de hoje, com toda a bagagem e a aprendizagem que já tiveste, lhes diria também como conselho para aquilo que é pronto, o percurso que têm pela frente? Ok, então, É refletir. é um bocadinho, não sei, isso é muito pessoal, mas é de género. Eu, para mim, a meu ver, se eu nunca tivesse dado o passo, eu ainda hoje nunca tinha competido, nem sabia o que era isto. Portanto, experimentam. É aquela sensação de, esta é a minha filosofia, mas é para tudo. Eu não quero morrer parva. Eu posso me arrepender, mas tenho de ir lá e aprender e dizer, se calhar isto não é para mim, isto é para mim, mas ser eu a decidir esse controle. Portanto, se estão com esse bichinho, não fiquem com esse bichinho, vão lá e às vezes a gente até podemos gostar muito de dieta, de treino, mas competição é completamente diferente. É uma finalização, é levar mesmo o corpo, a mente ao extremo. Não é bonito de se ver, não é só o glamour do palco, e quando se descobre isso, aí é que tu percebes, porque não é quando estamos lá em cima que eu adoro isto. É quando tu vês todo o backstage, tudo o que passas para chegar lá, e não é só biquíni e make-up, não é bonito. E é nessa fase é que tu percebes efetivamente se gostas ou não gostas. E não vale a pena ir só para umas fotos, a sério, não vale mesmo. Não. Mas também digo que se queres, realmente sobes e dizes, isto é mesmo, é o desafio que eu quero, sentir-me mesmo a superar-me. Como eu, na primeira fiquei em sétimo, que é o último lugar, e aquilo para mim eu senti-me É super. melhor, ficaste no teu primeiro lugar. Alcancei tudo. Se for um bocadinho assim, sejam também realistas convosco e construam o físico, porque querendo ou não, eu também pensava no início que isto é passar fome E ter um biquíni e lá ter um para biquíni e ir para lá. Não. Por mais que tu seques, se tu não tiveres o que mostrar, não vais ser bem classificado. E eu aprendi isso de uma forma, da pior forma, que foi indo sempre competir. E às vezes não dava aquela. Não era humilde o suficiente para dizer, não, tu não tens o físico ainda pronto. E tudo isso requer tempo. E quando eu digo físico pronto, tu até podes ter muito músculo, mas não é o músculo no sítio certo, não é o refinamento que se pede para competir, e tens de assumir que, ok, isto leva tempo, é como tudo, e pronto, mesmo que é o querer competir, mas aprender a ser competitivo, que é um bocadinho diferente. Tudo te leva tempo, e às vezes a nossa ansiedade do quero ir, às vezes Às vezes porquê? até por capricho, não É, é? é, Tipo, quero muito isto, mas calma. é. E por isso é que também seja importante ter um preparador em que esteja ali ao teu lado e que diga, não, calma. E daí o Vamos. culturismo também ser uma escola muito importante, porque tu consegues perceber isso, que a tua ansiedade, o quero, não é só querer, é, ok, queres mesmo, estás disposta a esperar 6 meses, um ano, a construir aquele físico, aí é que tu vais ver se tu queres ou não. Porque teres de passar por todas as fases mesmo. Eu sou sincera, eu para mim andava sempre condicionada. Eu não gosto de andar Também, chubby, sim, eu percebo. mas eu sei que isso também faz parte. Faz parte da evolução. Que, e lá está, aprendes isso, a teres um bocadinho de humildade e dizeres, não, isto vai demorar o seu tempo e vais ver que tem outro sabor. É o que eu se calhar diria a alguém que está a começar e que realmente percebeu que, ok, isto é a minha praia. E pronto. E Muito obrigada, obrigada, Inês, obrigada por eu pelo teres vosso aceito. carinho. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Espero que tenhas gostado de ter estado aqui connosco. Adorei e obrigado por me ouvirem. Eu falo pelos cotovelos. Torna tudo muito mais fácil, quando assim. E agora vão ter de cortar isto, que é 3 horas. Vão ter de cortar isto bem, senão a malta já está toda a dormir. Não, acho que a malta vai gostar. Pronto. Quando é assim, torna tudo muito mais fluido e natural, e nós próprios, como consumidores de conteúdo, também Mas às vezes também é isso que nós cansativo. procuramos Quando ouvir. a pessoa é muito tagarela. Não, mas muito obrigada por teres aceito. Obrigada a vocês convite, também por me terem chamado e terem-me ouvido tanto tempo. Pessoal, fiquem aí, digam nos comentários se quiserem um próximo convidado e quem gostariam de aqui ter. Sigam o canal, quem ainda não segue, deixem o vosso like. Façam também questão de visitar as páginas aqui da nossa Inês, que teve a amabilidade de cá vir, e não percam
E aí vem porque nós vamos ter muita coisa ainda para mostrar. Obrigada, Gustavo.